Bem, pessoal, vamos analisar essa queda da BTC agora 17 horas e 50 minutos aqui na Espanha, no Brasil, 13h50 da tarde. Gente, a BTC, vocês precisam entender que o mercado cripto não tem nenhum nível de regulamentação em boa parte das jurisdições do mundo. Então, para a BTC voltar a subir, com esse aumento de volume brutal, os alavancados, inacreditavelmente, já tinham alcançado um nível de alavancagem muito grande de novo, no sentido long, no sentido comprador. Então, para a BTC voltar a subir, é preciso liquidar os alavancados, até porque não tem dinheiro para todo mundo ficar multimilionário. O book precisa ficar leve para a BTC poder voltar a subir. Essa faixa que a gente está testando, agora na faixa dos 42 mil dólares, chegou a agulhar agora há pouco. Deixa eu ver qual foi a mínima que a BTC alcançou hoje, para 40.610 aqui na Binance. É uma agulhada tipicamente liquidatória e é uma movimentação padrão da BTC quando ela está muito próxima de promover uma alteração de tendência no curto prazo. Eu estava esperando uma agulhada dessa final, uma estocada final. Tá com cara de que é fundo mesmo. Eu, particularmente, vou deixar aqui a minha opinião. Para mim, em muito pouco tempo, a gente vai ver uma reversão de tendência forte para buscar pelo menos a VWAP mensal aqui na altura de 45.101, onde está essa linha lilás ou rosa aqui. No RSI estocástico não tem mais para onde cair. A BTC tá no zero aqui, o indicador bateu no zero. A BTC tá deitada aqui. A última vez que ela fez isso, nem sei quando, a última vez que ela deitou foi em 3 de agosto. Deixa eu ver qual foi a agulhada de 3 de agosto, que ela deitou literalmente. Foi uma agulhada que ela bateu na VWAP mensal e esgotou as forças vendedoras e deitou. Só que agora ela já está deitada há vários candles. Então as forças vendedoras nitidamente estão se esgotando. Vocês vejam que o indicador bateu no zero. É raro acontecer isso, mas acontece. Algumas altcoins literalmente se descolaram da BTC, que é o caso da Link, que está subindo 5,44. A ICP, a Atom continua subindo, passou de 43. Gente, essas altcoins, Atom, Polkadot, Kusama, a própria Ethereum, Tezos também, alguns chamam de altcoins. Eu prefiro chamar de verdadeiros ecossistemas, onde vai circular boa parte não, vai circular toda a riqueza em termos de dados e riqueza financeira do planeta. Hoje circula onde? No ecossistema iOS e Android. O que aconteceu com as Big Techs é que elas monopolizaram toda a circulação de riqueza e dados do planeta num feudo fechado. O que é o Web3? Que essa revolução que as blockchains estão promovendo, que vai ser a web imersiva, descentralizada, elas vão quebrar esse feudo das Big Techs. Quando eu falo Big Tech, é Google, Amazon, Facebook, Meta, Microsoft e Apple. O que é o iOS? É o ecossistema onde circula hoje boa parte da riqueza planetária e dos dados do planeta. Todo esse ecossistema, que hoje é o maior shopping virtual do mundo, que está no celular de praticamente todos os integrantes da classe média mundial, tem lá um iOS à disposição, que é o maior shopping virtual do mundo, com aquele monte de app no App Store. Tudo isso vai migrar nos próximos anos, até 2030, vamos colocar. Todo esse shopping virtual vai estar rodando nessa Web3. Então, na verdade, quando vocês compram uma Atom, uma Polkadot, vocês estão comprando um pedacinho do que vai ser o iOS e o Android de 2030. A circulação de dados e riqueza no planeta vai migrar desse feudo fechado, em que eles concentram
o armazenamento em nuvens e toda a circulação de dados e riqueza do planeta ficou ali restrita a iOS e Android, e tudo isso tá migrando de uma maneira ainda muito incipiente. A gente está na pontinha de um iceberg ainda, que vai virar um verdadeiro monstro. Então quando falam que a Ethereum já vale meio trilhão, já é um sexto da Apple, gente, vocês têm que ter noção da quantidade de riqueza patrimonial, financeira e de dados que vai circular na rede Ethereum. Um imóvel vai ser uma NFT. Eu acredito que nós seremos NFTs. Qualquer pessoa que integre banco de dados públicos serão para o sistema de 2030 dentro das blockchains meras NFTs. O que eu quero dizer para vocês é que vocês estão adquirindo hoje. Para você ter uma parte do iOS, você tem que comprar uma ação da Apple. Se você tem uma ação da Apple, você tem lá um pedacinho do iOS. Quando você compra uma Atom, uma Avax ou uma ETH, vocês estão comprando um pedacinho desse grande ecossistema onde vai circular não só a riqueza do mundo em 2030, mas também os dados, e esses ecossistemas estão quebrando esse feudo hoje que as 4, 5 Big Techs criaram, controlando, monopolizando o tráfego de dados e riqueza em nível planetário. E participar, protagonizar essa revolução tem os seus riscos. Como a gente está bem no começo de uma grande disrupção nesse feudo centralizador de circulação de riqueza e dados, é natural essa volatilidade. Tem muito capital institucional aportando. Alguns analistas já perceberam o tamanho da brutalidade da revolução que está se avizinhando. Então, hoje, qualquer plataforma que tenha mais de 100 mil acessos diários tem como principal custo o armazenamento em nuvens com a AWS, com a Amazon Web Services. E tudo isso vai mudar de uma maneira brutal em poucos meses ou anos. Isso é uma revolução silenciosa que está acontecendo. O próprio Facebook alterando o nome para Meta já é o início dessa Web3. Muitos institucionais já perceberam o tamanho da migração de ecossistema, o tamanho da brutalidade da migração de um ecossistema para outro, que vai impor também uma das maiores transferências de riqueza desse século, se não a maior, e a gente tem o privilégio de estar protagonizando isso. Na verdade, quando vocês olharem Atom, Ethereum, Tezos, Avax, que é o gás da rede Avalanche, vocês pensem no ecossistema iOS. Vocês estão comprando uma partezinha de um grande ecossistema, do gás que vai sustentar esses ecossistemas descentralizados. E isso vai ser capitalizado na casa dos trilhões. Então, para vocês terem noção de quanto deveria valer a Ethereum, a Atom, a Polkadot, a Tezos, é só somar o market cap de Apple, Amazon, Microsoft, Google e Meta, Facebook. Todos eles juntos valem o quê? 25 trilhões? 20 trilhões? Então, se o mundo cripto ainda vale 2 trilhões, 2 e pouquinho, então vocês podem multiplicar por 10, mas como essas plataformas vão tornar exponencial a capacidade de transferência de riqueza e de produção de riqueza no mundo, então eu multiplicaria no mínimo por 50. Mas aí vai da análise subjetiva de cada um. Eu só quero deixar claro que a gente está no começo de uma grande revolução e é óbvio que vai haver turbulências, não só porque o próprio mercado financeiro tradicional em algum momento vai virar uma chave e reprecificar o ecossistema iOS para reprecificar o ecossistema Atom, ou Avalanche, ou Tezos, ou Polkadot. E nesse momento, quando o mercado virar a chave, eu espero sinceramente que vocês já estejam embarcados nessa jornada revolucionária, tá bom? Daqui a pouco eu volto com a tríade do metaverso. Eu só fiz esse vídeo porque essa agulhada da BTC deixou alguns inscritos no canal aqui muito desesperados, e eu preciso explanar
o que eu penso sobre, não só sobre o macro movimento da BTC, mas também espelhar no mundo, no mundo da realidade fática, o que eu vejo também dentro dos gráficos. Porque a gente tem que ter um olho no gato e o outro olho no peixe. Um olho no gráfico e outro olho na revolução silenciosa, mas brutal que está acontecendo em nível de circulação e tráfego de dados e riqueza. Não só que essa revolução que está fazendo a migração dessa quantidade brutal de dados e riqueza que antes, há pouco tempo atrás, só circulava nesse feudo iOS e Android, e agora está sendo desrompido com toda essa descentralização que vai exponenciar também a capacidade de produção de dados e riqueza mundo afora. Tá bom, pessoal? Daqui a pouco eu volto com a tríade do metaverso, que também vai surpreender muita gente. E quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.